Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. E o nosso personagem de hoje é Zaqueu. Zaqueu é um nome hebraico que significa justo. Apenas Lucas registra a história de Zaqueu nos evangelhos. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. É surpreendente que essa história não esteja incluída no evangelho escrito por Mateus, um ex-publicano que escreveu para os judeus. Porém, ela se encaixa muito bem no evangelho de Lucas, que é escrito para os gentios. Era uma forma de mostrar que o evangelho é para todos que estão afastados de Deus. Zaqueu era um judeu rico que foi identificado como chefe dos cobradores de impostos, no grego arquitelones, o que sugere que ele era o cabeça de todos os cobradores de impostos daquele distrito. Sem dúvidas, ele era um tipo de comissionário distrital de impostos que tinha comprado a franquia dos impostos de Jericó dos romanos ou do governo. Esta cidade era uma grande centro comercial que ficava ao longo de uma importante rota de comércio que ligava Jerusalém e seus arredores às cidades a leste do Jordão. Jericó era um famoso centro de produção de palmeiras e bosques de bálsamo. Ali também havia um palácio herodiano, portanto, Jericó era uma abundante fonte de impostos. Quando Jesus, seus discípulos, uma multidão de seguidores e outra de curiosos passaram por Jericó a caminho da Páscoa em Jerusalém, certamente provocou muita agitação. Talvez naquele dia Zaqueu estivesse andando na rua ou seu lugar de trabalho estivesse nas proximidades e ele quis saber quem estava atraindo uma multidão daquela no meio do dia. Certamente, também ele imaginou que aquela multidão de pessoas lhe daria algum proveito na arrecadação de algum imposto. Não há nenhuma identificação ou indicação de que ele tivesse encontrado Jesus pessoalmente antes, porque procurava ver quem era Jesus. Lucas, capítulo 19, versículo 3. Zaqueu era de baixa estatura. Subiu em um sicômoro, figueira brava, para ver Jesus passando por Jericó. Para sua surpresa, Jesus parou debaixo da árvore e o chamou pelo seu nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Lucas capítulo 19, versículo 5. Tal atitude enfureceu a multidão que consideravam os publicanos como pecadores. O modo como os cobradores de impostos conquistavam a sua riqueza fazia com que a população os vissem como ladrões. Muitos publicanos enriqueciam por meios fraudulentos, pois cobravam as taxas de maneira abusiva com valores superiores aos que os romanos cobravam. Os judeus, com toda razão, desprezavam os publicanos. Seus únicos amigos eram pessoas tão corruptas e pecadoras quanto eles. Para Zaqueu, entretanto, essa visita de Jesus mudou a sua vida. Interessantemente, em momento algum, Jesus acusou Zaqueu do seu pecado. Foi a presença de Jesus que constrangeu Zaqueu a não continuar mais sendo a mesma pessoa. O interessante que nós podemos observar é que não estão registradas as milhares de conversões durante o ministério de Jesus, mas a de Zaqueu sempre será lembrada. Aqui se encontram grandes opostos, o chefe de pecadores e o chefe do perdão. Ao demonstrar arrependimento, ele disse: Senhor, olha,
eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa defraudei alguém, o restituo 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, versículo 8. Devolver dinheiro era uma pena prescrita no Antigo Testamento pelo crime de roubo. Levítico capítulo 6, versículo 1 ao 5. E havia um costume judeu de 1/5 da renda anual de um homem era usado em caridade aos pobres. Mas Zaqueu foi muito além disso. Ele decidiu dar a metade da sua riqueza. A reação de Zaqueu contrasta dramaticamente com o que acontecera apenas alguns dias antes, quando Jesus se ajuntara com o jovem rico. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 25. Naquela ocasião, a riqueza do jovem lhe fora uma pedra de tropeço entre ele e sua decisão por Cristo. Jesus havia comentado sobre ele: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que têm riquezas. Lucas capítulo 18, versículo 24. Por causa desse encontro com Zaqueu, Jesus contou então a parábola dos talentos. Lucas capítulo 19, versículo 11 em diante. Essa parábola, como muitas outras, mostra que Jesus dava mais valor aos pecadores que se arrependem do que às pessoas que se auto-intitulam piedosas e se orgulham da sua santidade. Essa é a mensagem central do Evangelho. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. De acordo com Clemente de Alexandria, Zaqueu tornou-se mais tarde bispo de Cesareia. Bom, meus amigos, aqui nós concluímos o estudo sobre Zaqueu. Eu sou Alexandre Costa em Personagens da Bíblia de A a Z. Shalom, shalom, graça e paz.